Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje, aqui na nossa reflexão, nós vamos falar sobre os desafios para 2021. Eu venho falando aqui com vocês há um bom tempo, né? Sobre tudo isso que nos cerca, sobre tudo isso que nos acontece. Então, é uma visão pessoal minha, né? Através dos meus estudos e pesquisas, para que a gente possa ter um entendimento maior das situações que acontecem com a gente. Então, nós vamos conversar aqui sobre alguns temas mais técnicos, mas para levar um conhecimento que talvez você ainda não tenha observado, não tenha, talvez ninguém tenha falado com você, para a gente poder entender algumas coisas que muitas vezes passam desapercebido pela gente. Então, os desafios, a gente está em plena pandemia, isso começou lá em 2019, né? E implodiu, né? Na verdade, em 2020. E aí, 2021, a gente ainda continua esse período de transição para tudo aquilo que está acontecendo. A gente aprendeu que tem, né, as energias, que tem uma luz divina, que tem Deus, né, e as pessoas falam da fé. E eu observo que depois que veio as religiões e tudo mais e colocou algumas visões, né, em cima, alguns conceitos em cima, aquilo foi se apagando do que realmente é esse poder, do que realmente é a força do ser humano. Então isso foi retirado das pessoas, né, de uma forma até manipuladora em algumas situações e outras mesmo por uma falta até de conhecimento. Então nós temos uma luz divina, né, partindo desse princípio, e aquela luz ela vem emanando o tempo inteiro para a gente, que seria a luz de Deus em você. Porém, a gente não teve aqui mais a, a sensação, né? Não seria bem a sensação, mas seria assim o senso do coletivo. Então isso veio para a gente numa forma de caridade, numa forma de ajudar, né? Olha, você tem que ajudar o outro, você tem que fazer pelo outro, você tem que se pôr no lugar do outro. E só que isso foi conturbado numa situação em que essa ajuda vindo em forma de caridade para você se sentir melhor do que o outro e o outro se sentir inferior a você. E ali isso é cíclico, né? Hoje eu estou ajudando você, amanhã eu estou sendo ajudado. Então eu entro num ciclo onde eu crio uma dependência, a gente cria uma corrente ali, porque eu estou vibrando sempre naquela situação, né? Da pobreza, do coitado, que o mundo é difícil e tem que ajudar o próximo, tem que ajudar o próximo. E a gente forma uma egrégora em cima disso. Não trabalha com promoção humana. A partir do momento que você não trabalha com promoção humana, você cria dependência. Então, por isso que ora eu estou bem, ora eu estou mal. Ora eu estou ajudando, ora eu estou sendo ajudado. E isso não faz com que a gente evolua como ser. É como se essa luz divina que eu falei aqui agora, nesse comecinho mesmo para você, ela fosse barrada através de um invólucro, de um blackout que a gente coloca aqui em volta da gente. Uma escuridão, essa luz ela não incide, ela não entra. E a gente fica nessa dependência. A gente cria uma corrente de dependência. Ah, se põe no lugar do outro. Quando eu me ponho no lugar do outro, eu escondo. Eu coloquei, né, um bloqueio, um protetor solar dessa luz divina dentro de mim. E o outro também. Então eu começo a sair de tudo aquilo que é divino, da energia de Deus em mim. Por quê? Porque eu tenho que me colocar no lugar do outro. Eu quero que vocês esqueçam a religião, eu quero que vocês esqueçam do que eu vou falar aqui de governo, governo atual, governo próximo, governo que passou, nada disso. Aqui nós vamos estar falando da lei espiritual, que não é religião, tá? Quando eu falo espiritual aqui, por isso que eu falo, esqueça todos os conceitos. Para você ouvir os áudios do Jorge, você precisa se desligar um pouquinho de todos os conceitos daquilo que você acredita, porque senão você se torna reativo. Imagina, tá louco, tá maluco, não é assim, como é que é, entendeu? Então, para você absorver aquilo, esquece um pouquinho os seus conceitos, deixa ele de lado. Depois você faz um confronto com isso, você faz uma análise e vê o que serve. O que serve você absorve, o que não serve você joga fora, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, quando a gente pega, né, essa, a gente impede essa luz, né, que é a força divina que cada um tem em si, né, a gente começa a vibrar aquela nossa vibração egoísta.
Então, eu estou ajudando. Você pode observar, muitas vezes as pessoas fazem a caridade, ela vai ajudar, mas ela está zoada, entendeu? Ela está mal, mas ela fala, não, é o que me faz bem. Não me faz bem aquilo. O ato dela simplesmente achar que ela está fazendo bem, ela acha que ela se sente melhor. Isso é um pensamento totalmente egoísta, uma vibração individual que foi criada dentro do ser humano, através do mundo todo capitalista. Então, eu faço isso no reverso da medalha. O que que eu pego? Eu começo a colocar você, entendeu? Eu pego você ali, eu começo a criticar você para eu poder me sentir melhor. Então essa vibração, ela vem de uma forma muito forte e que a gente acaba não percebendo como é que isso funciona. E a partir do momento que eu não sei como isso funciona, eu vou trabalhando assim, até achando que é uma coisa interessante, que eu estou fazendo uma coisa muito boa, né? Eu dou muitas vezes um conselho para você, dizendo, nossa, parece ser uma coisa legal, né? Vê lá, vê lá. E na verdade aquilo não é uma coisa muito legal. Então, a partir daí, como a gente não absorveu essa luz, a gente se desligou, se desconectou, por isso que vem as religiões, né, o religare. Então, você se religar a Deus, a gente ficou nessa vibração individual e egoísta, não absorvendo a luz, o sol divino dentro da gente, da real fraternidade, do coletivo, aquilo que eu falo sempre para vocês aqui, o meu sucesso é o sucesso de vocês. O sucesso de vocês também é o meu sucesso. O coletivo verdadeiro, real, né? Não a caridade, mas a promoção humana. A gente vai ajudar que nem o índio faz. O índio, ele não tem escravos para ele. O índio não tem gente que trabalha para ele. É o coletivo. Cada um tem a sua função e todo mundo faz pro todo. Não é aquela coisa, o índio tem uma casa aqui, você não tem, eu vou te alugar. Ó, vou alugar essa para você, você tem que pagar. Se não pagar, eu despejo e jogo você na rua. Não. Isso é um sistema capitalista que come o mundo e que faz as pessoas na competição querer ter cada vez mais. Eu tenho que ter imóveis, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que viajar para lugares que você não pode viajar. Eu sou mais rico que você, eu tenho mais poder do que você. E não é esse poder, não são esses valores que a humanidade precisa trocar com a humanidade. Esses valores estão errados. Né? Por isso que a gente vê tanta pobreza, tanta situação no mundo, tanta coisa ruim. Aí que essa vibração nossa, por ter essa cobertura, por ter essa capa, né, dessa vibração, não recebendo essa luz real divina dentro da gente, a gente começa a ter o rigor. E qual é o rigor nosso agora que estamos passando nesse momento? A Covid-19, a pandemia. Entendeu? A gente tem essa pandemia e eu falo para você, através dessa cobertura que a gente colocou aqui, esse blackout da nossa alma, com esses pensamentos egoístas, né? As pessoas criticando as outras, passando por cima das outras, você vê os roubos, né? Toda a patifaria do ser humano fazendo aí. Isso é um processo normal, a gente não estou criticando as pessoas, mas a gente começa a entender isso, porque senão ficou reativo e começa a xingar todo mundo. Mas vendo o andar da carruagem toda no mundo, não é só aqui no nosso país, no Brasil, no planeta inteiro, você vendo corrupção e as pessoas, né, passando por cima das outras, então a gente entra no rigor desta pandemia, que não foi a primeira e nem será a última na história da humanidade. Será, a minha pergunta, será que não é um merecimento nosso isso? Olhando para esse princípio, é claro que eu não estou falando que isso aqui é, ai, que delícia, que é a pandemia, não. Mas se você parar e observar bem, será que através dessa nossa vibração, o rigor não está vindo para cá? Tem algumas seitas aí, religiões, alguns pontos religiosos que eles falam que Deus trabalha com duas faces, né? A face do amor e a face do rigor. Eles pregam isso. E aí falam que agora Deus está na face do rigor, que está castigando você. Será que é um castigo? Ou será que é uma consequência daquilo que a gente vibra e daquilo que a gente pensa? Será que nós não estamos passando, no momento atual, o rigor da lei
que eu sempre falo para você, você tem um pensamento, você é livre para fazer o que você quiser. A partir do momento que você toma suas decisões, aquilo vai reverberar uma energia lá na frente. E lá na frente você pode, né, ter algo muito feliz, de uma alegria, algo muito positivo, como pode ter algo negativo. E aí é castigo de quem? Não é castigo. Aquilo é só uma ação, né, que você fez aqui e que vai ter uma reação lá na frente. Se você come que nem uma porca véia, o que acontece com você? Você vai virar um barril lá na frente. Isso não é um castigo. Isso é um fato. Então a gente precisa começar a parar de entender isso, por isso leva a gente pro coitadismo. Tadinho de nós, né? Tadinho de mim, que isso, o mundo, quanta gente, e leva a gente para aquele ciclo do começo. Eu tenho que me pôr no lugar do outro, eu tenho que ajudar o outro, e aí a gente fica perdido nesse mundo. Aí você vê dar auxílio para um, tirar auxílio do outro, põe para o outro, põe para esse, aquele tem que trazer, aquele não tem que trazer. Até no meio do auxílio da pandemia, as pessoas roubando alimento, roubando auxílio. Ó, eu não preciso, mas eu peguei. Então todo esse rigor vem de acordo com a nossa vibração. Foi aquela luz divina que não passou para dentro da gente, que a gente não incorporou, que a gente não entendeu, né? O próprio ensinamento de Jesus. Eu vejo as pessoas pregarem a religião o tempo todo, mas elas não entendem nada, absolutamente nada de religião. Pega só o livro embaixo do braço lá e nem lê, porque é muito grande aquele negócio. A maioria que eu conheço, que fala que eu acredito, que eu faço, nunca leu a Bíblia. Leu algumas passagens, ficou ouvindo o que o padre falou, o que o pastor falou, o que o líder espiritual lá, seja lá do que a pessoa segue, falou. Ela vira um papagaio sem entender a realidade. Então a gente tem essa face do rigor. Aquilo que a gente chama de espiritualidade hoje, né? É essa fase, né? Essa capa que a gente põe aqui em cima e que cobre essa luz divina dentro da gente. E aí a gente tem, né? Tudo isso. Como a luz divina ela não acessa o ser, o castigo vem, né? Como um merecimento. Aquilo que a gente fala o tempo todo aqui para vocês. A gente começou numa competição, né? As pessoas só competindo, só querendo correr, né? Só querendo atrás dos valores. Então eu tenho que ter um valor aqui, porque eu tenho que ser melhor que você. E não foi esses os valores reais a serem trocados. Não são esses os valores que a gente precisa conversar com a gente. Então, agora a gente tem uma pandemia que recolheu a gente, que recolheu todo mundo. Olha, tá matando sim, mas tá matando que é justamente para você, essa matança toda, é como a gente já vinha acontecendo, a gente já vinha fazendo isso com a gente. Agora vem uma pandemia tão forte assim, justamente para quê? Para ver se a gente acorda. Pessoas morrendo sempre teve, pessoas passando fome sempre teve, desde que o mundo é mundo. As pessoas com dificuldade, é o que eu falo hoje, tá todo mundo passando fome. Sempre teve gente passando fome. É que agora a coisa ficou escancarada de um jeito, precisa vir um rigor assim mais forte, que é justamente para as pessoas poderem acordar. Eu vejo muitas religiões falando, né? Ah, é o pai, é a mãe, tem Deus, né, como pai, entendeu? Como mãe. Então, se você pegar o rigor, se você partir desse princípio como um pai, então você tem o teu filho. E você observa que teu filho está indo para um lado que não é legal. Teu filho está indo para um lugar que não é bom, está indo para um caminho que não é direito. O que que o pai faz? O pai entra com um rigor mais forte, não é assim? E traz para cá, e põe ali, e põe de castigo, e chama, e pá, e recolhe algumas coisas. É a mesma coisa se você partir desse princípio. Não é um paizinho que passa a mão na cabeça. Então, eu vejo uma situação aí muito confusa sobre as pessoas referente a isso. Então, a gente precisa amadurecer como ser humano, a gente precisa amadurecer como pessoa. A gente precisa crescer um pouquinho, tirar essa codependência e achar que tudo é o externo. A minha vida tá ruim por causa dos outros, minha vida tá ruim porque se Deus quer, é porque ficou bom. Se não ficou bom é porque Deus não quis e tá tudo bem. Ah, eu consegui trabalhar e ser bem na vida porque Deus quis. Se eu não consegui, porque Deus não quis. E aí a coisa fica assim, né?
A coisa fica desse jeito, fica tudo muito cômodo. E cadê a minha evolução? A minha luz de vida dentro de mim? Onde eu desperto todo o meu potencial humano de quem eu sou? Se isso tudo está escondido atrás disso. Então a gente não pode acreditar que é só simplesmente um castigo ou isso aqui está aleatoriamente. Isso não veio aleatoriamente. Isso veio para a gente poder acordar, como já tiveram outras pandemias no planeta. A partir daí, quando isso aqui passar, porque as pessoas falam, mas agora tem a vacina, tá vindo, vai chegar, tá demorando, mas vai. Beleza, vai ficar legal, entendeu? A gente vai passar por isso tudo, mas só que um novo vírus vai chegar, que não seria um novo vírus, né? Seria uma nova energia para destruir tudo aquilo que é falso. Então a gente vai enfrentar quando acabar essa pandemia, eu já venho falando aqui para vocês há um tempo, quem me acompanha, o que vai acontecer? Um novo vírus vai chegar, mas não em forma de vírus agora assim para atacar as pessoas, a saúde, mas vai atacar a saúde financeira do planeta. Vai atacar tudo aquilo que não é verdadeiro. É uma energia que vai desmontar tudo aquilo que é falso. E aí, nesse momento que vão cair falsas empresas, falsos governantes, vai cair a política, vai cair as igrejas que vendem Deus hoje num cartão de crédito. Isso vai acabar. Tudo que for falso dentro de você, tudo que for falso dentro da tua vida como indivíduo, isso também vai cair. Isso também vai deixar de existir. Porque é a lei, entendeu? É essa lei. É uma conjunção, se a gente pegar ali, eu gosto muito do ponto astrológico da coisa, a gente vive uma conjunção ali, né, de Saturno, que foi de 2017 e vai até 2052. Então, nesse ponto que a gente começa a observar isso, isso vai vir paulatinamente, claro, mas nesse período de 17 a 52 a gente vai ter essa grande transformação. E aí é onde eu falo para vocês que o Brasil é a bola da vez. O Brasil vai ser o exemplo de política, de religião, de administração para o mundo. Eu falo isso, as pessoas dão risada, falam, você é louco, entendeu? Você é maluco, cara, você internar você. O Brasil do jeito que é, do jeito que sempre foi, por quê? Porque a gente tem uma cabecinha pequena aqui ainda. A gente ainda tem uma cabeça de pobre. A gente não consegue pensar, porque ainda a gente é muito egoísta aqui. Não só aqui no mundo, né? A gente absorveu uma cultura americana, um capitalismo americano, e a gente começa. Eu não estou falando mal do povo americano, estou falando do sistema americano. E hoje a gente vê a China querendo fazer a mesma coisa. E vai dar errado também. Como deu errado nos Estados Unidos. Ah, deu certo, virou uma grande potência. Não, os Estados Unidos virou um grande dependente do mundo. Mas o Brasil, os Estados Unidos não consegue, ele não tem, né, como se manter por ele mesmo. Então, por isso que ele precisa de todo mundo. Então, esse ciclo 17 a 52, a coisa ela vai ir mudando paulatinamente, vai transformando as pessoas também. Mas só que para isso, nesse período, a gente vai ter a parte do amor e também a parte do rigor. Isso vai depender muito, muito da energia que vai estar dentro da população. Lá atrás, como eu gosto de comparar todos os estudos, falar, isso aqui é adivinhação, não, isso é estudo, gente, é pesquisa. Entendeu? A gente teve um ciclo de em 1765 até 1800, entendeu? Que foi justamente esse mesmo ciclo que a gente está passando agora, que foi lá, que onde se teve um grande, né, a grande apogeu na revolução aqui do mundo, que foi a Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa ela veio, ela aconteceu. Se você for, você vai pesquisar. Não vou falar de Revolução Francesa aqui para vocês porque fica muito longo esse áudio. Mas aconteceu muitas mortes, muita reviravolta, mas teve uma grande transformação e que as pessoas começaram a mudar. Através dali veio uma grande mudança para o planeta, para o mundo, mas teve um rigor muito forte. A gente estudou isso na escola. Então, quantas mortes ocorreram lá? Lá você tinha Mestre Saint-Germain também, que fazia todo esse papel como Cristo, que as pessoas tanto falam, que pregam aqui, né? Ah, morreu por você na cruz. Não, o ideal de Cristo era outro, como Saint-Germain também era outro lá, que veio depois na figura do Conde, né? O Conde Gogliostro, e aí fizeram todas as transformações. Mas para fazer essa transformação, teve muita bagunça, teve muita morte, teve muita confusão, igualzinho que a gente está vivendo hoje aqui.
Então, aquela correlação, né, lá atrás na Revolução Francesa, nesse período onde tivemos a queda da Bastilha, nós teremos aqui, agora, no período de 17 a 52, a queda de Brasília, que é basicamente a mesma coisa. Então a gente começa a ter a queda de Brasília e ali sim o Brasil começa a ser a bola da vez, entendeu? O Brasil cresce não como uma ação egoísta, porque se o Brasil, imagina que o Brasil começa a crescer, começa a evoluir, mas com uma visão capitalista americana da coisa. Então ele não faz o papel dele. É como nós. Então, se eu sigo um propósito religioso, de uma moral, de uma sociedade, de um conceito de família que não é meu, eu não estou fazendo o meu papel. Eu não estou vibrando na minha energia, no meu crescimento. Eu vou ter que passar por cima de todos esses desafios, de todos esses estímulos que a vida está me dando. Por isso que a gente tem algumas pessoas tidas como loucas, né? Porque são essas pessoas que quebram os padrões da sociedade. Então a gente vê isso o tempo todo. Sempre tem um maluco que aparece aí e vai quebrando alguns padrões. E aí vai levando o povo junto. Porque o povo ele fica ainda meio preso nessa situação. Então, quando o Brasil começar a crescer, que nós tivemos aqui a queda de Brasília, e aí sim a coisa vai. E ó, gente, eu falei no começo desse áudio, tá? Esquece política, esquece religião. Eu estou falando aqui da religião, né, espiritual, em essência nossa. Eu não estou falando dessa religião que está aí, eu não estou falando dessa política que está aí, eu não estou falando do governo que passou, do atual, do que vai vir. Esquece isso tudo. Isso tudo é transitório. Isso aqui é tudo transitório para poder chegar a um bem comum. Isso tudo faz parte do que está acontecendo. Por isso que não adianta você ficar brigando agora, entendeu? E entender, você precisa brigar com o teu bicho interno ali dentro. O quem é você? Se você está virando, né? Você está indo no efeito manada, no impulso com todo mundo, né? Se você está na comparação com os outros, se você está defendendo só o teu ponto de vista em prol de uma situação que você nem entende no que você está defendendo. Então a gente tem que sair desse ciclo vicioso. Ó, eu vesti um uniforme aqui e tudo que for contra, né, que não for da cor da minha bandeira, eu tenho que eliminar. Então essa situação da guerra, do confronto, da competição, você precisa tirar, a gente precisa sair disso. A gente precisa parar de ficar adorando o bezerro de ouro e começar a entender as coisas. Hoje a pessoa ela não pode torcer para um time de futebol, ela quer matar o adversário, ela não pode ter uma posição política porque ela quer matar o adversário político, ela quer matar o adversário religioso, ela quer matar às vezes até o irmão, a mãe, o pai que está dentro da família. E uma violência horrorosa ali dentro da gente. Então, quando eu falo a queda de Brasília, é a queda de um sistema. Um sistema que a gente já viu que não dá, que está errado. Entendeu? Está errado, completamente errado. Então a gente tem que ter um sistema agora e vai acontecer isso nesse período, paulatinamente, que eu falei para você, de 17 a 52. Por quê? Porque o Brasil cresce não sendo uma nação egoísta, mas sim respeitando todo mundo. O Brasil começa a ser exemplo para o mundo. Então, olha, nós vamos produzir alimento, então vamos produzir alimento para o mundo. Ó, nós vamos produzir tal situação, mas essa situação para o mundo, é onde tem um bem comum. A gente começa a ter um respeito com todos os seres e com todos os reinos. Não essa bagunça que está aí nossa hoje. Como a gente desrespeita todos os outros reinos, como o homem ele acha que ele é o superior, que ele faz parte de tudo isso aqui, mas é ele que manda. Essa história de querer conquistar o mundo o tempo todo. Então a gente vai começar a respeitar todos aqueles reinos que supostamente estão abaixo de nós. A gente tem o reino vegetal, que você vê hoje as queimadas, a destruição, passando por cima de tudo, sem respeitar ninguém, e o pássaro, toda uma fauna, uma flora ali sendo destruída, né? A gente tem ali o reino mineral, onde perfura e arranca coisa do solo, e tira petróleo, e tira minerais, e tira as pedras, desenfreado, entendeu? Por causa de valores que a gente sabe que não são reais, são valores medidos. O reino animal não preciso nem falar para vocês, entendeu? O quanto você vê de bicho jogado pela rua, não quero o gato joga, não quero o cachorro joga fora, faz uma produção de gado gigantesca só para alimento.
Os homens vorazes em cima, comendo cada vez mais, destruindo tudo cada vez mais. Então, não respeita o reino animal. Pega os bichos, joga dentro de uma jaula e vão fazer show pro público, leva pro circo, leva pro zoológico. Coloca o passarinho na gaiola. Um bicho que tem asa, que é livre para voar dentro de uma gaiola. Você vê aí agora na pandemia, você tem que ficar dentro de casa, você já enlouqueceu de ficar só dentro da tua casa, sair de vez em quando, aí você pega um passarinho e põe dentro da gaiola. Ai, que lindo. Tem nada de lindo, gente. Isso é um egoísmo. Ele tá cantando de alegria. Eu tô vendo quanta gente tá cantando de alegria dentro de casa, porque não pode sair por causa da pandemia. Então esses são os rigores que vêm de acordo com as nossas atitudes e com a nossa vibração. Então nós precisamos começar a olhar aqui e o ser humano, ele precisa começar a se desconectar de toda essa porcariada dele, que é um aprendizado, e se conectar com a verdadeira fraternidade. A fraternidade não desde o que eu falei da doação, que é essa fraternidade da caridade, não. Eu não vou me pôr no seu lugar. Você vai se pôr no seu lugar. Eu vou me pôr no meu lugar. E a gente cresce como uma nação verdadeira. Eu vou ter um relacionamento com o Benê, eu não vou cuidar do Benê. O Benê vai cuidar do Benê e eu vou cuidar de mim. E nós dois juntos teremos um relacionamento sadio, forte, duradouro, de compaixão. Olha, eu estou contigo, você comigo e nós com o mundo. Aí a gente cresce, a gente evolui no verdadeiro sentido fraterno da palavra, no sentido real do que é fraternidade. A gente não sabe o que é fraternidade. A gente aprendeu e aprendeu de uma forma totalmente errada. Tá bom, pessoal? Respeitando aqui sempre aquele limite de 20 minutos, meia horinha ali no máximo. Então, acho que tem bastante material aí para você. Se você quiser pesquisar pela internet esses ciclos aqui, procura lá os ciclos astrológicos, né, de 36 anos, você vai ver, você vai estudar, você vai fazer suas buscas a partir de tudo que eu falei aqui. Aquilo que eu falo não é uma verdade absoluta, mas é aquilo que eu sinto, que eu tenho aqui no meu coração e de acordo com os estudos que eu faço o tempo todo aqui, lidando com as pessoas e lidando comigo também, inclusive. Tá bom? Um grande beijo a todos vocês, um bom estudo para todos e até o próximo áudio.